Amém. Bom dia, irmãos. Graças e paz. Deus abençoe a sua vida nessa manhã. Que bom estarmos aqui juntos. Só reafirmando aí que o presbítero Oliveira disse. Acabei de colocar esse aviso aí para você lá no informativo também. Então, se você conhece alguém, ou você mesmo, que já esteja aí num processo de se tornar membro da nossa igreja, a hora é agora, tá bom? Você participar dessa classe, uma classe muito boa, muito importante para o seu crescimento e para o nosso aprendizado mútuo. Irmãos, hoje nós vamos dar continuidade à nossa série de palestras, Pilares da Fé Bíblica, e eu quero convidar você a me acompanhar durante essa palestra. Nós temos aqui algumas cópias, então se você quiser uma cópia impressa, levante aí sua mão, por favor. Os nossos queridos irmãos vão te encontrar e te entregar. Se você não tem necessidade de uma cópia física, você pode entrar agora no informativo da igreja, você vai encontrar lá o nosso PDF, só você clicar e já fica com o PDF na mão, tá bom? Fica fácil aí de você acompanhar também a nossa aula de hoje. Muito bem. Então, faça aí o download ou pegue aí a nossa cópia para você acompanhar. Irmãos, essa série Pilares da Fé, a gente vai com ela até o mês de agosto. Então, estamos aí caminhando para os assuntos finais. Ainda teremos alguns assuntos importantes. A gente vai falar sobre santificação, sobre perseverança dos santos, sobre a segunda vinda de Cristo. E a ideia dessa série, por que a gente resolveu fazer essa série? A ideia dela é que a gente possa revisitar alguns assuntos doutrinários que fazem parte do nosso dia a dia como igreja, doutrinas que a gente já conhece, que a gente já pratica e vive, mas que ao mesmo tempo talvez a gente precise de um embasamento mais claro sobre elas. E essa é a ideia de falar então sobre pilares da fé bíblica ou da fé cristã. E por isso hoje nós vamos falar também sobre um assunto que é muito presente na nossa vida e que todo mundo aqui já o experimentou muito provavelmente, que é o assunto do batismo. E a gente quer gastar um tempo nessa aula de hoje reafirmando alguns elementos doutrinários importantes para o nosso conhecimento, tá bom? Já quero adiantar para você que nós estamos com a nossa escola bíblica dominical engatada para ser realizada a partir do mês de setembro, se Deus quiser. Nossa expectativa inicial seria que a gente já pudesse começar logo em agosto, mas a reforma nos empurrou um pouquinho para frente. Então, a nossa expectativa é que em setembro nós consigamos fazer a nossa EBD em classe já funcionando. Então, se tudo caminhar do jeito que estamos planejando, nesse mês de agosto agora, nós vamos começar a informar você sobre os nossos temas e classes para o mês de setembro. E a partir de setembro a gente começa a nossa jornada, se Deus quiser, já usando o nosso salão, nossas classes, você participando de uma classe especificamente, tá bom? Então quero te encorajar para que agora, na virada de agosto para setembro, a gente possa dar esse gás juntos e a gente possa progredir para a glória do Senhor em nome de Jesus. Eu quero também falar rapidamente, alguns irmãos aqui compõem a nossa equipe de professores de escola bíblica dominical. Nós já vamos orientar vocês essa semana, se Deus quiser, sobre a nossa agenda agora no inicinho de agosto. Vamos ter uma agenda de encontro e orientação para os nossos professores de EBD, para que você possa ser orientado, já ter o seu material em mãos, que a gente está adquirindo, já está chegando, para a gente preparar bem aí nesse mês de agosto e, se Deus quiser, um abençoado início de EBD lá em setembro, tá bom? Então você vai ter todo o mês de setembro para já saber sobre sua classe. E a gente vai criar uma dinâmica um pouquinho diferente, porque você já vai definir sua classe em agosto, para que no primeiro domingo possível em setembro de começar, você já vá para a sala e a gente avance até o final do ano. Combinado? Bom, dito isso, vamos então meditar juntos aqui sobre o tema do batismo hoje pela manhã, refletindo um pouco sobre o que a Bíblia nos ensina. Abra comigo a palavra do Senhor lá em Mateus, capítulo de número 28, nós vamos ler os versículos finais de Mateus 28, em que nós temos a orientação nos dada pelo próprio Senhor Jesus da instituição do batismo cristão.
Esse é um texto que nós lemos com bastante frequência, mas normalmente a leitura de Mateus 28, ela está muito ocasionada quando nós vamos falar de missões, não é? Porque a gente lê esse texto pensando na orientação clara que o Senhor Jesus nos dá de irmos por todo o mundo, fazendo discípulos, pregando o Evangelho para toda criatura. Mas hoje eu quero chamar a sua atenção especificamente para o ponto do batismo que aparece aqui e nós tentamos elucidar algumas coisas sobre isso. Diz assim a palavra então, vamos ler a partir do versículo 19 até o 20, os dois. Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Irmãos, por que falar sobre batismo de novo? Se batismo é uma doutrina tão presente na nossa vida, se a maioria dos irmãos aqui já foram batizados e você sabe o que é batismo. Você deve ter percebido que cada vez mais nós vivemos em um mundo em que doutrinas, elas são importantes e uma base doutrinária é importante para a nossa vida, porque o evangelicalismo contemporâneo, ele de alguma maneira, ele lida com alguns aspectos da fé de uma maneira muito desordenada. Hoje é muito comum, por exemplo, no caso do batismo, nós assistimos coisas assim que nos preocupam, não é? O batismo, às vezes, sendo realizado das formas mais sem fundamento bíblico, uma ideia religiosa de que existiriam lugares mais especiais do que outros para alguém ser batizado, como, por exemplo, talvez pegar alguém e levar para Jerusalém para batizar especificamente num determinado lugar do Jordão. Você tem batismos extremamente estranhos, que fogem daquela orientação clara das Escrituras. Às vezes o próprio momento de batismo em algumas celebrações se tornou quase que um evento, um show e não mais um sacramento bíblico. Se perde essa noção da seriedade do que significa o batismo, do propósito do que significa o batismo. O batismo sendo às vezes tratado como uma espécie de quase que amuleto da sorte ou uma espécie de garantia de uma nova vida para qualquer pessoa, mesmo que essa pessoa não tenha apresentado uma vida de mudanças, de conversão, de verdadeiro discipulado, de entrega ao Senhor. A gente tem assistido que vários aspectos da fé são de fato, de alguma maneira, tratados sem muita ordem, sem muito respeito, sem muita organização no nosso mundo hoje. E por isso, sem dúvida, é importante a gente voltar a esses assuntos e a gente reafirmar o que nós sabemos sobre eles. E eu quero então passar com você sobre alguns pontos importantes. Se você puder, acompanhe comigo no seu material. A primeira coisa que vale a pena nós falarmos é que o batismo ele é, antes de tudo, na visão bíblica, uma instituição ou algo instituído, na verdade, pelo próprio Senhor Jesus. A Bíblia é muito clara nos mostrar que o Senhor Jesus é que institui o batismo. O batismo não é algo que nós criamos, não é uma definição meramente humana, mas é uma orientação do próprio Senhor Jesus para a sua igreja. Jesus institui o batismo depois de consumar a sua obra da redenção. Ele morre no nosso lugar, ele ressuscita para a nossa justificação, ele é assunto aos céus, assenta-se à destra de Deus Pai, ele reina. E Jesus então dá aos seus discípulos, nessas palavras da grande comissão, antes de ser elevado aos céus, a ordenança de que nós fizéssemos discípulos de todas as nações, e ao fazer discípulos, esses discípulos fossem batizados em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. De tal maneira que todas as vezes que nós batizamos pessoas, nós estamos cumprindo aquilo que o próprio Senhor Jesus nos mandou fazer. Não é uma questão opcional. Não é uma questão que eu posso dizer, olha, eu quero ou não quero ser batizado. Essa é uma ordenança do Senhor Jesus. Aqueles que serão feitos discípulos de Cristo devem então receber o batismo trinitário, o batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deixe-me ler para vocês um trechinho da nossa confissão de fé de Westminster. E para quem ainda não está familiarizado, você pode baixar muito facilmente. Joga aí no Google, Confissão de Fé de Westminster, baixa um PDF para você se familiarizar. A confissão, ela é um resumo da doutrina e da fé cristã reformada,
como nós professamos e cremos. E a confissão de fé, lá no capítulo 28.1, ela diz o seguinte, olha só que interessante. O batismo é um sacramento do Novo Testamento instituído por Jesus Cristo, não só para solenemente admitir na igreja visível a pessoa batizada, mas também para servir-lhe de sinal e selo do pacto da graça, de sua união com Cristo, de sua regeneração, da remissão dos pecados e também da sua consagração a Deus por meio de Jesus Cristo, a fim de andar em novidade de vida. Preste atenção, nós entendemos, e aqui a confissão de fé resume muito bem, que o batismo ele tem pelo menos dois grandes pontos que precisam ser claros para nós. O primeiro dele está aí logo no inicinho do que a confissão de fé de Westminster diz. O batismo é um sacramento instituído por Jesus para admitir na igreja visível aquela pessoa batizada. O batismo é esse sacramento de iniciação. Nós somos batizados para a gente poder fazer parte dessa aliança, fazer parte desse corpo. O batismo é esse sinal fundamental e essencial para qualquer pessoa que se achega à família da fé, que crê em Cristo Jesus, que passa a participar dessa igreja. De novo, vale a pena mencionar que nós vivemos um mundo em que o conceito de você participar de uma igreja, de ser membro de uma igreja, se torna cada vez mais, digamos assim, relativizado. É muito comum hoje nós encontrarmos o problema de crentes desigrejados. A figura do desigrejado, basicamente, é uma figura contemporânea que prevê a ideia de que, para que eu seja crente, eu não preciso necessariamente da igreja. Eu não preciso necessariamente de uma liderança ministerial. Eu não preciso de um pastor. Eu não preciso da comunhão dos santos. Eu posso ser crente sozinho. Eu posso ser crente por mim mesmo. Eu posso ser crente na minha casa. E essa cultura do desigrejamento, por assim dizer, ela tem se espalhado muito largamente, não apenas no nosso país, mas no mundo. É claro que talvez a pandemia tenha contribuído muito para isso. É possível que sim. Por causa de todos os efeitos que ela trouxe para nós e as dificuldades que a gente precisou enfrentar sobre distanciamento social, sobre evitar aglomerações e ajuntamentos, sobre ter igrejas fechadas durante algum período. Talvez alguns tenham se acostumado com essa ideia. E quando foi possível voltar, pensaram no coração, tá bom assim, eu gostei. Eu posso ficar em casa, a Eu Church, é a minha própria igreja, eu sou a igreja, eu vivo essa experiência, eu segmento o que eu quero ouvir, eu entro no YouTube e decido qual pregação eu quero ouvir hoje, o que me agrada mais. Eu não preciso ser batizado, eu não preciso ser membro de uma igreja, eu não preciso de Santa Ceia, eu não preciso da comunhão dos santos. Mas não, nós cremos que, pela palavra de Deus, Jesus institui o batismo como uma maneira de nós ingressarmos e dos crentes serem admitidos nessa igreja visível, que é o corpo do Senhor Jesus. Nós somos a igreja visível. Nós usamos a expressão igreja visível para fazer uma diferença daquilo que a gente poderia chamar de igreja invisível. A igreja visível, como o próprio nome diz, é a igreja que a gente vê, não é? Mas a gente tem que admitir, com alguma tristeza no coração, de que nem todo mundo que a gente vê sendo membro de uma igreja é necessariamente alguém convertido. E é por isso que então existe a igreja visível, mas existe aquela igreja invisível. Invisível para nós, mas visível para Deus. A igreja que o próprio Deus sabe que é a igreja verdadeira. Composta daqueles que foram eleitos e são crentes e amam verdadeiramente o Senhor Jesus. Para nós não dá para saber. Nós conhecemos a igreja visível. E aqueles que se achegam à igreja são admitidos por meio do batismo. Mas além disso, irmãos, o batismo também, como diz a própria confissão de fé, ele tem o significado bíblico de servir para nós como um sinal, como um selo do pacto da graça, da aliança que Deus fez de nos salvar, da promessa de vida eterna em Cristo Jesus. Quando nós somos batizados, esse batismo que nós recebemos, ele por si mesmo não gera, mas ele é um sinal de que nós somos regenerados, de que nós recebemos remissão dos nossos pecados, de que nós estamos unidos a Cristo, de que nós somos consagrados para Deus. Isso quer dizer que quando alguém é batizado aqui à frente, aquela água que nós usamos é uma água santa, sacra, benta, poderosa, que é a água em si que provê regeneração, remissão, consagração, união com Cristo? Não, definitivamente não.
mas ela funciona como um sinal, como um selo de que o Espírito Santo, esse sim, está e já realizou algo no nosso coração. É o Espírito, então, que nos une a Cristo. É Ele que nos redime, Ele que nos regenera, Ele que nos dá a graça da redenção. E agora, a água derramada sobre a nossa cabeça no batismo é um sinal e um selo desse pacto de graça, dessa aliança salvadora que Deus fez em Jesus e que nos envolve graciosamente. Então é importante eu e você entendermos que o batismo, nesse sentido, ele é um selo, ele é um símbolo. E, portanto, ele não tem um poder em si mesmo para salvar pecadores. O batismo em si mesmo não pode salvar alguém. O batismo em si mesmo não é o meio para a salvação de alguém. É importante dizer isso, porque às vezes nós vemos em ambientes religiosos em que algumas pessoas, talvez próximas de você, pensem coisas diferentes sobre isso. Pense que se, por exemplo, alguém não for batizado, a pessoa está imediatamente condenada ao inferno. Preste atenção, no final das contas nós cremos que o batismo é absolutamente necessário, é ordenança do Senhor Jesus, é instituído pelo Senhor Jesus, mas o batismo em si mesmo não tem poder para salvar. O batismo em si mesmo não tem poder para salvar ninguém. O batismo, como diz um teólogo chamado Louis Berkhoff, desde a sua instituição, deveria ser entendido e deve ser ainda entendido por nós como uma expressão do fato de que alguém entrou agora em relacionamento com Deus pela fé. Quando alguém passa a se relacionar com o Senhor pela fé, quando alguém passa a se relacionar com o Senhor Jesus, crendo em Jesus, o batismo é o meio, é o modo de expressar isso, de selar isso, de marcar isso. É interessante o fato de que eu e você deveríamos ter de preferência, e a gente tenta manter isso de alguma maneira, entregando toalhinha para as nossas crianças, dando um certificado para os adultos. A gente deveria ter um lembrete constante da nossa vida, do nosso batismo. O batismo deveria ser algo que a gente sempre se lembrasse dele. Lembrasse do ano, da ocasião. Talvez não em detalhes, porque a memória pode falhar com o tempo, mas se lembrar de que um dia isso aconteceu na sua vida. Um dia você foi ingressado na família da fé. Um dia você recebeu a água do batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E você passou a fazer parte do povo de Deus, da família da fé, da família da aliança. Bom, mas eu queria avançar um pouco sobre o entendimento do batismo e te fazer perceber que a conexão que nós encontramos do batismo no Novo Testamento com aquilo que nós vemos no Antigo Testamento se dá quando a gente compreende o papel da circuncisão. Então, olha comigo de novo para o seu material e me acompanha aqui. A Bíblia vai nos ensinar muito claramente no Antigo Testamento que o Senhor instituiu a circuncisão, como sinal da aliança feita com Abraão. A circuncisão é um sinal e um rito importante e presente no Antigo Testamento. A gente encontra a circuncisão já em Gênesis 17, versículos 9 e 10, quando Deus está fazendo essa aliança com Abraão, e ele diz o seguinte, olha só o texto na sua lição. Disse mais Deus a Abraão, guardarás a minha aliança, tu e a tua descendência, no decurso das suas gerações. Esta é a minha aliança que guardareis entre mim e vós, e a tua descendência. Todo macho entre vós será circuncidado. A circuncisão no Antigo Testamento, ela tinha esse papel de ser um sinal, de ser um selo da entrada e da participação de um israelita na família da fé, na família da aliança. A circuncisão no Antigo Testamento, ela era diferente do batismo. Era um rito que envolvia um corte, que envolvia derramamento de sangue e que era restrito aos meninos. Então toda criança, sexo masculino, que nascesse em Israel, no meio do povo de Deus, até ali o seu 8º dia de nascimento, deveria ser tomada, deveria ser feita uma circuncisão no seu órgão, e então agora essa criança estava marcada e selada como um membro pactual, como um membro da família da fé. De tal maneira isso acontecia, e agora a circuncisão apontava para essa participação na comunidade. Se alguém era um israelita circuncidado, ele e toda a sua família, sua casa, sua esposa, seus filhos, isso fazia parte desse compromisso pactual de fazer parte da família da fé, da família da aliança. Agora,
mesmo no Antigo Testamento, a circuncisão, embora apontasse para essa participação numa comunidade pactual, ela também apontava para uma mudança interior do coração dos homens. Deixa-me te mostrar, por exemplo, o que o profeta Jeremias, bem mais tarde, se comparado ao texto de Gênesis, vai dizer. Ele diz assim, olha, circuncidai-vos para o Senhor, circuncidai o vosso coração, ó homens de Judá e moradores de Jerusalém, para que o meu furor não saia como fogo e arda, e não haja quem o apague, por causa da malícia das vossas obras. Olha que curioso. Mais tarde em Israel, os profetas começam a dizer para o povo o seguinte, olha, não adianta vocês circuncidarem apenas a carne de vocês. Não adianta apenas uma criança ser circuncidada quando ela nascer. Não adianta apenas alguém que se achega à comunidade de Israel fazer uma circuncisão, fazer um corte na sua carne. A verdadeira circuncisão que vocês precisam é a circuncisão do coração. É lógico que aqui o profeta está falando através de uma metáfora, não é? De uma linguagem não literal, de uma linguagem figurada. Ele não está dizendo, olha, o que vocês precisam é pegar uma faca e fazer um corte no coração. Não no sentido literal, mas no sentido espiritual. Ele está dizendo, olha, o que precisa ser cortado de verdade é o coração de vocês. O que precisa ser circuncidado de verdade é o coração de vocês. E aqui a gente compreende, então, que já no Antigo Testamento, a circuncisão, então, ela tinha esse duplo papel. De um lado, sim, ela era essa entrada de alguém que era selado, era um sinal de que era um verdadeiro israelita, porque foi circuncidado na infância, lá perto do 8º dia de nascido. Ok, essa criança foi marcada, ela faz parte da família da fé, ele é um verdadeiro israelita. Ok. Mas espera, se ela não tiver um coração que ama a Deus? Se ela não tiver um coração quebrantado? Se ela não buscar a Deus de verdade, o que adiantaria eu ser circuncidado, mas não amar a Deus de verdade? O que adiantaria eu ter o selo, mas não amar a Deus de verdade? Os profetas então lembram o povo do Senhor que muito mais do que um corte na sua carne, você precisa de um coração, digamos assim, cortado por Deus. Um coração pronto para servir a Deus, quebrantado para Deus. Agora olha isso que interessante. Quando a gente chega no Novo Testamento, nós vemos Cristo cumprindo a promessa que estava presente lá no Antigo Testamento. A promessa de que Deus circuncidaria o coração do seu povo. Deus precisaria circuncidar o coração do seu povo no final das contas. E agora essa nova realidade, ela está sendo cumprida pelo batismo e não mais pela circuncisão. Olha comigo, por exemplo, esse texto de Colossenses 2, versículos 11 a 12. Olha que interessante e importante isso. Aqui o apóstolo Paulo diz o seguinte, nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. Espera, vamos fazer uma pausa e vamos entender esse texto. Porque esse texto ele é fundamental para a gente entender como a gente sai da circuncisão, um sinal, um rito do Antigo Testamento, de um corte na carne, limitado a meninos, homens, algo que tinha derramamento de sangue, para agora a realidade do batismo com água. Olha só o que Paulo está explicando para nós. Vamos ler de novo esse versículo mais com bastante calma. Ele diz assim, olha, nele, se referindo a Cristo, vocês também foram circuncidados. Paulo está dizendo, olha, nós também que cremos em Jesus também fomos circuncidados. Você pode perguntar, mas peraí, Paulo, eu não recebi a circuncisão. Talvez eu fosse um gentio, um não judeu, um não israelita. E aí Paulo explica. Mas espera aí, não foi por intermédio de mãos. Essa circuncisão não foi feita como uma cirurgia, tá? Não foi feita como um corte, uma marca. Foi feito como o despojamento do corpo da carne, se referindo ao nosso pecado, se referindo à nossa carnalidade espiritual. Paulo está dizendo, olha, a circuncisão que vocês experimentaram é uma circuncisão em Jesus, de que esse corpo de pecado foi arrancado. Vocês foram redimidos, foram regenerados. Ele continua. Essa é a circuncisão de Cristo. Essa é a circuncisão de Cristo.
E como é que ela aconteceu? Ele continua: vocês foram sepultados com Jesus, aonde? No batismo, no qual vocês também foram ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Paulo está dizendo para nós o seguinte: olha, quando nós somos batizados, então ali, nesse batismo, está selado e sinalizado e demonstrado que nós morremos com Cristo e morremos para o pecado, mas que nós também ressuscitamos com Ele. Nós participamos da morte de Cristo, mas também da sua vida. Nós verdadeiramente morremos com Cristo. De novo, é a água do batismo que faz isso. É quando a água cai na nossa cabeça que ali a gente experimenta a morte espiritual por causa do poder da água. Não. A água é sinal e selo. O batismo é sinal e selo daquilo que o Espírito Santo de Deus faz ao nosso coração. Porque em Cristo nós morremos para o pecado e renascemos para uma nova vida. Fomos regenerados, transformados, unidos ao Senhor Jesus. Temos a remissão de pecados. Fomos consagrados para Deus. Podemos andar em novidade de vida agora. Porque o corpo do pecado está morto. Nós vivemos uma nova vida em Jesus. E Paulo está dizendo, olha, essa é a verdadeira circuncisão. Essa é a circuncisão de Cristo. Esse é o batismo. O texto de Colossenses 2, então, serve para nós como uma compreensão muito clara de uma espécie de mudança de perspectiva, percebe? Até ali no Antigo Testamento a gente tem a circuncisão, ela vai até o período da lei ali em Cristo, mas com a instituição do batismo na morte e ressurreição de Jesus, agora a circuncisão é deixada para trás e substituída pelo batismo. O batismo, diferente da circuncisão, não tem derramamento de sangue. O batismo, diferente da circuncisão, ele é mais amplo. Ele não apenas se limita a homens, mas a mulheres. Ele se envolve todos aqueles que se achegam ao Senhor Jesus e creem nele. A água do batismo, então, aponta para esse lavar regenerador do Espírito Santo. Leia comigo, por exemplo, o texto de Tito, capítulo 3, versículos 4 a 5. Esse você vai precisar abrir. Abre aí comigo. Tito, capítulo de número 3, versos 4 e 5. O batismo, ele envolve água, e a água aponta para a realidade de que espiritualmente nós somos lavados. Nós somos purificados do pecado. Olha o que diz Tito, capítulo 3, versículos 4 e 5. Quando, porém, se manifestou a benignidade ou a bondade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo sua misericórdia, Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Não é maravilhoso isso? Deixa eu te explicar um pouquinho sobre esse texto. Preste bem atenção no que Paulo está dizendo para Tito aqui. Ele está dizendo o seguinte, olha, quando se manifestou a bondade de Deus, que é o nosso Salvador, e Ele manifestou o seu amor para com todos, Ele manifestou esse amor para com todos e essa bondade salvadora, não por obras de justiça praticadas por nós, ele está dizendo no verso 5, mas segundo sua misericórdia. Paulo está dizendo, olha, Deus manifestou sua bondade e a sua graça salvadora, não por causa de obras que a gente praticou. Não ótima performance, e foi obediente, fez tudo certinho, e aí Deus olhou e falou assim, olha só que legal, está tudo certinho, então eu vou derramar graça sobre vocês. Não é assim. O texto diz que Deus derramou graça sobre nós por causa do seu amor, por causa da sua misericórdia. E Ele nos salvou, não nós nos salvamos, Ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou, diz o verso 6, sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Deus derrama esse lavar regenerador. De tal maneira que quando nós temos então o batismo, substituindo a circuncisão a partir da morte e ressurreição de Cristo, o selo dessa entrada na nova aliança, esse batismo então é esse sinal, esse selo de que nós estamos sendo lavados, purificados pela graça salvadora de Deus. O Senhor está nos purificando, nos lavando, aspergindo sobre nós essa água santificadora de nos lavar, de nos redimir. Olha,
você que está habituado a ler o Antigo Testamento, você sabe que essa ideia de você ser purificado é muito presente no Antigo Testamento, não é? Lembra? Todas as suas leituras, você vai conseguir lembrar de várias ocasiões. Se você tinha alguém, por exemplo, com fluxo, ou um leproso, ou alguém com um tipo de doença de pele, essa pessoa era afastada cerimonialmente durante um tempo. Depois que ela se curasse, o que ela precisava fazer? Ela precisava procurar o sacerdote, oferecer oferta, um animal era sacrificado, o sangue era tomado ali e aspergia sangue sobre a pessoa. Se você iria se alimentar, você tinha que fazer lavagens cerimoniais das suas mãos. Essa ideia é muito presente no Antigo Testamento, de que você e eu precisamos nos lavar, precisamos nos purificar. Quando você ia entrar no tabernáculo, o que tinha ali antes de você adentrar o tabernáculo? Uma bacia com água. Preciso lavar. Os sacerdotes precisam se purificar. O tempo inteiro você tem várias ocasiões. A gente poderia citar aqui inúmeras referências a isso. Agora, toda essa realidade se cumpre plenamente em Cristo Jesus. Porque eu e você somos lavados verdadeiramente pelo lavar regenerador do Espírito Santo. Lembra quando Jesus é questionado por religiosos que veem Jesus comendo com seus discípulos e eles se espantam, dizendo, olha, peraí, os seus discípulos comem sem lavar as mãos. Isso é impuro, isso é impureza cerimonial. A preocupação deles ali não era tanto a nossa preocupação no sentido higiênico hoje, quando a gente manda menino lavar a mão antes do almoço, não, tá? A preocupação deles ali era cerimonial. Peraí, como é que os seus discípulos estão comendo cerimonialmente impuros? Por que eles não fizeram as lavações necessárias, as abluções necessárias? E Jesus, olha, peraí, o que contamina o homem não é o que ele come, não é o que ele ingere. O que contamina o homem é o que procede do seu coração. Jesus está confrontando os religiosos, dizendo, olha, peraí, talvez você esteja entendendo a lei errada. Essas leis cerimoniais de purificação, elas existem para nos lembrar de que a verdadeira pureza que a gente precisa é a pureza do coração. O que adianta alguém sentado na mesa, ter feito todas as lavações cerimoniais, está prontinho, lavadinho, passou por todo o rito, mas tem um coração cheio de ódio, cheio de rancor, cheio de briga. Tem muita gente que se senta na mesa ainda hoje para brigar, não é? Que destrói o almoço de família, que avacalha o Natal. Aquele almoço sustância e vai lá e atrapalha. Por quê? Coração duro. Lavou a mão, mas não lavou o coração. Passou bastante sabonete, mas... E álcool em gel agora. Mas e o coração? A verdadeira pureza, o verdadeiro lavar, é o lavar que o Espírito Santo de Deus faz em nós. Muito bem. Daqui a gente percebe, então, que do Antigo Testamento para o Novo Testamento, a gente tem a circuncisão sendo substituída pelo batismo. É por isso que hoje nós não precisamos circuncidar os nossos meninos. É por isso que hoje o batismo se torna, então, esse selo que substitui e que continua sendo um sinal de que nós fazemos parte da família da aliança. Daqui você percebe, então, uma conexão muito clara. E por isso que para nós é muito fácil e de alguma maneira confortável falar de batismo infantil, que é o nosso próximo tópico, quando a gente entende a conexão que existe entre circuncisão e batismo. A dificuldade de compreender a conexão ou a relevância do batismo infantil é quando nós não percebemos essa continuidade que existe. Existem elementos que descontinuam, não é? Por exemplo, a circuncisão tinha derramado de sangue, o batismo não. Mas existem elementos que continuam. Como eu disse, o batismo continua sendo um sinal de entrada na família da fé, um selo daquilo que Deus está fazendo no nosso coração. E é exatamente nesse sentido que a gente precisa entender o batismo de crianças. No Antigo Testamento, as crianças recebiam o sinal da circuncisão e participavam das bênçãos pactuais. Não é de se estranhar e nem parece um argumento forçado. Nós entendemos que agora, no Novo Testamento, o batismo precisa também ser apresentado para as nossas crianças. Porque pense comigo, se no Antigo Testamento o sinal para você fazer parte da família da fé era a circuncisão,
E a circuncisão era aplicada a crianças, na verdade, a recém-nascidos. Não seria de se estranhar agora de que aquele judeu, aquele israelita, que entendeu que agora não precisa circuncidar mais, apenas batizar, pensasse: ótimo, então a gente continua batizando os nossos filhos. Percebe que para ser diferente é que precisava avisar, não é? Porque a lógica seria essa. Ó, se eu circuncidava a criança até aqui, e agora a circuncisão foi retirada, trocada por batismo, então agora eu batizo crianças. A lógica seria essa. Para ser diferente, alguém deveria dizer para nós muito claramente: olha, agora que mudou para o batismo não pode. O batismo não pode para criança. A circuncisão podia, mas o batismo não pode. Mas não existe nada no Novo Testamento que nos diga que nós não deveríamos batizar os nossos filhos. Alguns críticos, por exemplo, do batismo infantil, alegam dizendo: olha, mas também não tem nenhuma passagem no Novo Testamento que diga muito claramente que crianças foram batizadas. Bom, e é verdade. Realmente não tem nenhum texto bíblico claro que diga assim: e a criancinha fulana de tal foi batizada no dia tal. Mas a gente tem textos como esse que eu queria que você lesse comigo. Olha só o texto de Atos 16, versículo de número 15. Olha só que interessante. Atos 16, versículo de número 15. Aqui a gente vai ler a história de Lídia, uma história muito conhecida, já foi tema de mensagem bíblica nossa aqui, recentemente, inclusive. Olha só que interessante. O texto diz no versículo 14 que tinha uma mulher chamada Lídia, ela era da cidade de Tiatira, ela era vendedora de pulpo, uma mulher muito abastada, rica, temia a Deus, ela conhecia o judaísmo, conhecia o Deus de Israel, e enquanto Paulo estava pregando naquela reunião, ela ouviu a palavra de Deus, Deus abriu o seu coração, ela entendeu as coisas que Paulo estava dizendo sobre o evangelho, e ela entrega a sua vida ao Senhor Jesus. E o versículo de número 15 diz assim: depois de ser batizada, e aí vem uma expressão curiosa que Lucas acrescenta aqui no versículo 15. A expressão diz: depois de ser batizada, se referindo a Lídia, ele diz: ela e toda a sua casa. Peraí, então não foi só Lídia que foi batizada. Foi sua casa também. Aquelas pessoas que moravam na sua casa. Eventualmente, crianças, adolescentes, pessoas que compunham sua casa, sua família, foram batizadas. Olha um pouquinho adiante. A história do carcereiro. Versículo de número 32. Ainda do capítulo 16. Agora você se lembra, Paulo estava preso, o carcereiro fica desesperado, imaginando que os presos tinham fugido por causa daquele terremoto. E então diz o seguinte, versículo 32. E lhe pregaram a palavra ao carcereiro, a palavra de Deus, e a todos os da sua casa. Paulo então prega a palavra de Deus para o carcereiro e a todos da sua casa. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhe os vergões dos açoites, porque Paulo e seu companheiro tinham apanhado. A seguir, se referindo agora ao carcereiro, foi ele batizado. E todos os seus. E todos os seus. Paulo prega o evangelho, eles ouvem o evangelho do Senhor Jesus, se compadecem do apóstolo Paulo, lavam ali as feridas nas costas, os vergões deles terem sido açoitados e presos, Paulo e Silas. E agora eles creem no evangelho, o carcereiro e as pessoas que estão na sua casa, seus familiares, e Paulo os batiza todos. Batiza todo mundo. Eu estou lendo essas duas passagens com você para a gente lidar com o fato de que talvez, embora a gente não tenha exatamente um versículo dizendo aqui, olha, e batizou todos os seus, inclusive as crianças que estavam na casa. A ideia subentende isso. Porque não seria de nenhum estranhamento para um israelita pensar, se no Antigo Testamento crianças eram circuncidadas, por que não no Novo Testamento os filhos dos crentes também serem batizados? Pense comigo, nesse aspecto, o argumento que às vezes nós ouvimos dizer de que não faz sentido crianças ser batizadas, porque como é que elas vão ser batizadas se elas não são capazes de crer? Esse argumento parece muito forte. Mas se a gente aplicar esse argumento para o Antigo Testamento, ele não vai ficar de pé, vai. Como é que crianças eram circuncidadas se elas não podiam crer? Como é que um bebê de 8 dias de nascido poderia ser circuncidado e adentrar a família pactual se ele não podia crer?
No final das contas, a gente entende que o fundamento do batismo infantil está na aliança de Deus com o seu povo, a promessa do Senhor para nós e para os nossos filhos. Essa aqui é a promessa de Deus. A promessa do Antigo Testamento, nesse sentido, ela permanece sobre nós. O pacto que Deus fez com Abraão e as promessas que Deus fez com Abraão, que tinham natureza espiritual, estão em vigor ainda hoje. Nós andamos nas pisadas de Abraão, nosso pai. Ele é o pai da fé. As promessas que Deus fez para Abraão é as promessas que nós abraçamos e vivemos ainda hoje, só que de uma maneira mais clara, mais abundante. Porque a aliança continua sendo a mesma. Essa nova aliança em Jesus é a mesma aliança que vem de Abraão. Jesus a renova porque Jesus traz mais clareza da sua revelação, mas Jesus não está apagando o Antigo Testamento e começando algo todo de novo, não. O ministério de Jesus, a obra de Jesus é o cumprimento do Antigo Testamento e não a anulação dele. Às vezes, alguns evangélicos têm uma ideia muito estranha sobre o Antigo Testamento, não é? Algumas pessoas pensam assim, o Antigo Testamento já passou todo. Na verdade, não precisa nem ler, não. Vamos começar ali a partir, acabou Malaquias, a gente vai embora. Vamos começar de Mateus para frente. Porque o Antigo Testamento já passou. Não. O Antigo Testamento se cumpre em Jesus. Se cumpre em Jesus. Os filhos dos crentes, então, eles devem ser batizados exatamente por causa da aliança do Senhor com o seu povo. Lembra? A aliança que Deus tem para conosco, a redenção, ela tem um caráter comunitário, pactual. Olha o que diz, por exemplo, Atos 2:39. Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. É maravilhoso a gente se lembrar que as promessas de Deus são promessas não apenas para indivíduos isolados, mas é a promessa para um povo, para uma família, para nós e para os nossos filhos. Deixa-me tirar uma aplicação importante sobre isso aqui. Sabe por que a nossa adoração contemporânea tem se tornado uma adoração tão problemática? Às vezes, para escolhermos músicas para cantarmos na igreja, hoje é um sufoco. Por quê? Porque o mundo contemporâneo, hoje, mesmo o nosso evangelicalismo contemporâneo, prefere cantar canções que refletem apenas uma experiência individual da fé. Não é mais uma experiência coletiva. Mas pense, Jesus morreu na cruz, não foi para salvar indivíduos isoladamente, foi para nos salvar. Foi para salvar o seu povo, a sua igreja. Não é estranho que os cultos contemporâneos tenham se tornado muito parecidos com salas de cinema ou com ambientes de show. Quando você vai a um cinema, como é que funciona o cinema normalmente? Você se achega, tem a sua poltrona, não é? L23. Aí você vai caçando L, aí você chega lá, aí no 23 tem alguém sentado, aí você fala, ô amiguinho, o 23 é meu. Aí a pessoa muda de lugar, aí você senta no L23 que é o seu. Ótimo. E quando você senta, daí a pouco começam umas propagandinhas e as luzes estão acesas, não é? Ainda. De repente, quando começa o primeiro trailer, o que acontece com as luzes? Pum, elas se apagam. Total escuridão dentro do cinema. Por que cinemas funcionam assim? Porque a experiência de assistir um filme, ela é preciosa como uma experiência individual, não é? É muito difícil assistir filme com quem conversa o filme todo, não é? É quase insuportável. Fica só um pouquinho calado, só um minutinho, deixa eu só assistir ali. Não, será que vai acontecer agora? Eu acho maravilhoso quando você assiste filme com alguém que a pessoa fica te perguntando assim, o que você acha que vai acontecer agora? Eu falo assim, eu não sei. Eu também estou assistindo, é inédito para mim como para você. Né? E agora, o que vai ser? Não sei, criatura. Normalmente a gente gosta de assistir filme como uma experiência individual. Você pode ir com alguém, você pode ir com sua família, você pode levar seus filhos para assistir um desenho legal no cinema, ótimo. Mas quando chega lá, a experiência tem esse caráter individual, não é? Sou eu e a tela, eu e o filme, eu e aquelas imagens. Não é curioso que na experiência contemporânea religiosa, as pessoas passaram a ter uma ideia de que quando a gente chega no culto, por exemplo, a nossa experiência no culto precisa ser uma experiência individual e não coletiva. Gente, isso não está certo. Porque essa é a mesma mentalidade do desigrejado. O desigrejado que tem essa ideia, não é? Eu não preciso de gente, eu não preciso de comunidade. Eu preciso ficar aqui sozinho com meu Netflix, minha bacia de pipoca, minha biblinha aqui do lado, ou meu celular. Dá até para apagar a luz para ficar mais legal esse sermão, é.
E aí eu assisto aqui, pronto. Entendeu? Eu vou assistir. Uma experiência minha. É o meu Deus e a minha experiência. Não. A ideia é de que nós e as promessas de Deus são para o seu povo, são para nós, os nossos filhos. É por isso que a gente adora em comunidade. É por isso que a beleza do culto é quem está do seu lado. É a comunhão que a gente tem uns com os outros. É a gente saber para quem a gente está dando a mão. É a gente poder abraçar. É a gente poder dizer um paz do Senhor para alguém, não é? Às vezes algumas pessoas têm meio timidez de fazer essas coisas na igreja, né? Acha meio baranguinha, meio brega. Mas não é brega não, irmãos. Essa é a comunicação do povo de Deus. A gente ministra paz uns sobre os outros. A gente fala sobre a bênção de Deus. A gente fala entre nós, como diz Paulo em Efésios, com hinos, com ações de graça, com linguagem que vem das Escrituras. A gente abraça o irmão e diz que a paz do Senhor esteja sobre você. Deus te abençoe. Que bom estar aqui com você. Que bom adorar junto. Que se não fosse isso, para que a gente viria para a igreja? Qual seria o propósito dessa comunhão, dessa comunidade? É por isso que está errado quando você e eu estamos no culto e a gente fica irritado quando uma criança chora. A criança não está errado de chorar, não. Está errado quem está irritado. Porque a igreja é da criança também. É da criança que chora, o lugar dela é aqui. É no meio do povo de Deus. A promessa do Senhor para nós, para os nossos filhos. A igreja não tem que ser toda certinha. A igreja não tem que ser um teatro perfeitinho, silencioso, que ninguém fala nada, um pio, todo mundo ouve, altamente concentrado, altamente tecnológico. Não. Igreja é o lugar do povo de Deus se reunir. Aí de vez em quando os meninos choram, de vez em quando os meninos andam aqui na frente, aí a gente sai correndo atrás dele, vem menino, para de vacar o culto e tal, e bota todo mundo no lugar. Claro, tem que ter ordem, tem que ter decência. A gente sabe disso, a Escritura nos orienta isso em 1 Coríntios. Mas ao mesmo tempo, ela é orgânica, é viva, os nossos filhos fazem parte do culto. A gente senta, levanta, quem tem menino no colo, menino mexe aqui, mexe ali, a gente vai contornando, ensinando eles a prestar atenção no culto a Deus, adorar o Senhor. Isso é igreja. Porque a promessa de Deus é comunitária, a gente adora juntos. Olha que maravilha, nós estamos aqui nessa aula e tem uma algazarrazinha de leve dos meninos lá embaixo. Olha que gostoso isso, não é? Porque a promessa de Deus é para nós, para os nossos filhos. Os nossos filhos, eles são igreja também. E é por isso que o batismo infantil faz sentido. Os nossos filhos são batizados porque eles fazem parte da aliança. Não é estranho para nós. Quando eu olho para os meus 3 filhos, por exemplo, e os 3 foram batizados, eu tenho a alegria de dizer, eles creem no mesmo Deus que eu. O meu Deus é o Deus sobre eles. Poxa, pastor, mas o Pedrinho, que tem 2 anos, ainda não consegue nem entender quem é esse Deus. Eu sei que ele não consegue, mas eu consigo. E eu consigo ensiná-lo na lei desse Deus, no amor a esse Deus. E ensino a fazer oração. E quando a gente está fazendo oração no nosso culto em casa, ele não sabe fazer ainda, mas ele faz assim, ó, quando a gente começa a orar. Porque ele já sabe que ele precisa fechar o olho. Ele já sabe que Deus precisa de reverência diante do Senhor. E quando eu pego a Bíblia e põe no colo, ele cata qualquer livro na minha biblioteca e põe no colo também e finge que está lendo. Às vezes até de cabeça para baixo. Ele já sabe que tem alguma coisa importante sobre sentar para ler um livro de Deus, ele sabe. Eu não vou tratar meu filho como um pagão. Eu não vou tratar meu filho como não convertido. Eu não vou tratar meu filho como alguém que não faz parte da família da aliança. A bênção do Senhor para nós, para os nossos filhos. Eu creio que os meus filhos fazem parte da família da aliança. E eu os trato assim. Tem alguém aqui que tem filho que trata seu filho como não convertido? Você já chegou assim num cultinho em casa e falou assim, filhinho, agora mamãe vai fazer uma oração ao Deus que ela crê, mas você não precisa orar não, tá bom? Porque você não crê nisso ainda. Aí você fica tranquilo assim, você não precisa adorar ninguém não, tá bom? Alguém faz isso? Claro que não. Você fala, vem cá, vamos orar. Papai do céu, Senhor Deus, não é? Ah, mas ele não crê ainda. Não importa, já vai aprendendo a oração. Vai orando, vai adorando ao Senhor. Vai guardando isso no seu coração e sedimentando isso no seu coração. Os filhos dos crentes devem ser batizados por causa da aliança com o Senhor, eu repito. E os pais evidenciam sua obediência e temor a Deus quando eles trazem os seus filhos para o batismo. Cumprindo a vontade de Deus. Lembra da orientação em Deuteronômio 6? Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás aos teus filhos e delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-te. Nós vamos ter que inculcar na mente dos nossos filhos a palavra de Deus. O batismo é um grande lembrete para nós, é um grande sinal, um grande selo de que nós temos esse compromisso. Nós incluímos nas perguntas que nós fazemos aos pais, quando nós batizamos os seus filhos,
Você promete diante de Deus e dessa igreja a ensinar seus filhos no caminho do Senhor, não é? A gente faz promessas. A gente afirma coisas que a gente diz, eu vou cumprir isso. É por causa disso aqui, Deuteronômio 6. Vocês precisam inculcar a palavra de Deus nos nossos filhos. Irmãos, eu não tenho tempo para delongar demais, mas deixe-me tirar só uma notinha explicativa aqui. Nós precisamos melhorar o processo de inculcar a palavra de Deus nos nossos filhos. Nós temos sido negligentes com relação a isso. O povo de Deus tem sido negligente com relação a isso. Você pega um menino de 5, 6, 7 anos, ele sabe tudo sobre futebol. Ele sabe o nome de todos os joguinhos. Ele sabe o nome de jogadores de times de futebol. Mas ele não sabe o nome de apóstolos. Ele não sabe o nome de livros da Bíblia. Que história estranha que é essa que a gente está vivendo? Os nossos filhos sabem coisas ridículas, inúteis, que não tem propósito nenhum para a salvação deles, mas não sabem coisas preciosas. Pergunta para um menino, às vezes de 5, 6, 7 anos, quem que é Abraão, não faz ideia. Quem que é Noé, não faz ideia. Acha que quem construiu a arca foi Moisés. Não sabe nada. Analfabetos biblicamente, mas sabe tudo do mundo. Sabe o nome de todos os joguinhos, sabe código do joguinho, sabe se aperta triângulo, bolinha, quadrado, onde que pula, onde que dribla, onde que faz o quê, onde que dá tiro, onde que explode. É negligência da nossa parte se nós examinarmos o conhecimento dos nossos filhos e descobrirmos que os nossos filhos sabem mais das coisas do mundo que das coisas de Deus. Nós temos sido negligentes se isso é a realidade na vida deles. Esse é um peso de responsabilidade que Deus cobrará dos pais. Mais tarde, quando os nossos filhos começam a enfrentar suas primeiras lutas, no início da pré-adolescência, na adolescência, no início da juventude, quando são tentados na escola, são desafiados pelos amigos que não professam a mesma fé, são encorajados a assumir vida imoral, nós encontramos os nossos filhos caindo. E a gente se pega pensando, mas espera aí, eu criei meu filho na igreja, por que ele está desviando? Porque a gente criou o filho na igreja, mas não no Senhor. Lembra? Circuncisão sem circuncisão de coração não adianta. Membresia no hall de membros é só uma planilha de Excel, irmãos. Que o pastor Milton alimenta lá. É só isso. A membresia de verdade é do coração, é de inculcar. Olha o que o texto está dizendo. Inculca isso nos seus filhos. Inculca, bota dentro da cabeça deles. Ensina os filhos a decorar a palavra de Deus. Eu me preocupo tanto com isso. Porque os nossos filhos têm tanta facilidade dessas coisas. Eles decoram tantas coisas que não são preciosas para a sua salvação, mas às vezes não decoram nada daquilo que é precioso para a sua salvação. A igreja não vai fazer isso tudo sozinho. O ministério infantil tem um papel preciosíssimo, mas a responsabilidade é dos pais. Não transfira. Não transfira. Ministério infantil, encontra com seu filho 1, 2 vezes na semana e olhe lá. Cumpre um papel extraordinário, maravilhoso, mas ele é um suporte. A responsabilidade é nossa. Somos nós é que inculcamos todo dia, todo dia, todo dia, todo dia, todo dia. Para os nossos filhos guardar a palavra de Deus. Quando eles forem pecar, aquelas verdades de Deus inculcadas no coração deles vão incomodá-los espiritualmente. Essa é uma grande responsabilidade sobre nós. Mas deixa eu voltar, porque o meu assunto não era esse, não. Vamos terminar. Ao estabelecer os mandamentos para o seu povo, Deus incluiu o dever de pais em inculcar a palavra no coração de seus filhos. Afinal de contas, filhos fazem parte da aliança de Deus com o seu povo. Nesse sentido, irmãos, o próprio batismo de crianças, ele age como um meio de graça. Porque, como diz Berkhoff, mais tarde ele vai ser o instrumento para fortalecer a fé. Quando os nossos filhos começarem a tomar ciência do significado do batismo deles. Se você tem filhos pequenos que agora já estão na idade da razão e foram batizados na infância, fale do batismo com eles. Senta com eles no dia e fala, filhinho, sabe que você foi batizado? Sabe que um dia você foi lá na frente, papai e mamãe te levou, aí os pastores colocaram a mão sobre você. Sabe que você foi batizado? Sabe por que isso é importante? Porque você pertence a Jesus. Porque você faz parte da família da fé. Porque o Deus da mamãe, do papai, é o seu Deus também. Ele é o nosso Deus. Ele é o Deus da nossa família. Lembre os nossos filhos disso. Porque isso vai funcionar como um meio de graça para eles. Um lembrete que eles fazem parte da família da fé. A Confissão de Fé de Westminster coloca da seguinte forma, e eu termino com ela. Acho que as nossas crianças vão subir agora, não é? Se quiser dar o aviso para elas já. Eu estou terminando. A Confissão de Fé diz assim no capítulo 28, verso 6, ponto 6. A eficácia do batismo não se limita ao momento que ele é administrado. O valor do batismo não é só aqui na hora.
Não, não, não. É muito mais do que isso. Pelo devido uso dessa ordenança, a graça prometida não é somente oferecida, mas realmente manifestada e conferida pelo Espírito Santo àqueles a quem ela pertence, adultos ou crianças, segundo o conselho da própria vontade de Deus no seu tempo determinado. O batismo é como se ele fosse algo que pontualmente acontece aqui num culto, mas cujos efeitos permanecem por toda a nossa vida. Por toda a nossa vida. Você foi batizado um dia, você professou sua fé, não é? O lembrete disso, a consciência disso, a clareza disso, a graça de Deus sendo derramada sobre você, é um lembrete dessa obra maravilhosa de Deus no nosso coração. Então, queridos, batismo é coisa muito séria e ao mesmo tempo coisa muito preciosa de Deus para nós. Que maravilha é podermos batizar os nossos filhos. Poder olhar para os nossos filhos e saber que assim como os adultos, eles também são membros da família da fé. Essa igreja não será deles só um dia, quando eles ficarem velhos e tomarem ciência das coisas. Essa igreja é deles agora, eles fazem parte do Senhor Jesus. É o próprio Senhor Jesus que diz, olha, peraí, para de impedir, para de segurar, para de fazer barricada, deixe vir a mim os pequeninos, dos tais é o reino dos céus. Deixa vir, deixa vir, deixa vir, deixa vir. Que a gente possa ter essa dimensão clara no nosso coração e assumir essa grande e preciosa responsabilidade. Se você, assim como eu, tem filhos pequenos em casa, se você os batizou há algum tempo, ou já há bastante tempo, lembre-se, inculca ao coração e na mente dos seus filhos a palavra de Deus. Guarde no coração deles. Vamos ensinar os nossos filhos a amar mais saber historinhas bíblicas do que nome de jogador de futebol. Embora o futebol seja muito divertido, mas não pode ser mais importante do que a palavra de Deus. Nossos filhos não podem ser experts em joguinhos de computador e analfabetos bíblicos. Não faz sentido isso. Se nós estamos levando a fé a sério, não faz sentido isso. Eles não podem saber tudo sobre desenhos animados complexos que passam na televisão. Conhecer filmes de ponta a ponta e já ter assistido o mesmo filme mais de 50 vezes. E nunca ter lido a Bíblia, gente. Não faz sentido. Nossa casa não pode ter videogames que custam R$1.000, R$2.000. Um simples fita, um CD, fita não existe mais. Um DVD que custa barato, 30, 40, 50, 100, R$120. E não tem um livro bíblico. Não tem um livro de história. Que incoerência que é essa? O que é caro? Caro é o livro de história bíblica, que custa R$30. O DVD de 130 é barato. O que educa para o céu? A pergunta que eu sempre me faço é, para onde nós estamos educando os nossos filhos? É para eles irem para onde? Para onde? Essa é a pergunta que a gente tem que se fazer. A gente precisa educar filhos para ir para o céu. Filhos para ir para o céu. Eu estou pouco preocupado se meus filhos serão bem-sucedidos segundo os padrões do mundo. Eu quero me preocupar se os meus filhos serão salvos, santos, amados de Deus, adentrar os portões eternos do Senhor Jesus. Isso é que importa, é isso que vale. Senão não vale nada. Não vale nada. Vamos orar? Vai ter as crianças não, né? Vamos fechar? Só à noite? Benção. Então à noite os meninos cantam. Vamos orar, queridos? Fiquem em pé no seu lugar, por favor. Vamos agradecer ao Senhor, pedir a Ele a graça, a bênção dele sobre nós, desse desafiador compromisso, de entender o batismo como uma entrada na família da fé, mas como sinal dessa obra bendita que Deus fez no nosso coração, de pensar nas nossas crianças como parte da família da fé, que recebe o batismo porque é a promessa do Senhor para nós e para eles também. Senhor, nós rogamos a Ti que Tua palavra, a doutrina, a verdade do Senhor seja guardada no nosso coração. Que nós possamos compreender a preciosidade do batismo. Que nós, pais, ó Deus, possamos compreender a preciosidade do batismo dos nossos filhos. Quão precioso é. Quão precioso é nós entendermos que os nossos filhos fazem parte da família da aliança, da promessa do Senhor, do pacto da graça. Eles são parte disso, Senhor. Nós os ensinamos no caminho do Senhor, para que ainda quando eles forem velhos, eles não se desviem de Ti e professem o Teu nome e creiam de todo o seu coração, em nome de Jesus. Dá-nos, ó Deus, esse firme compromisso de não negligenciarmos nosso papel tão importante, mas ensinarmos nossos filhos no temor do Senhor, na graça do Senhor, para a glória do Senhor.
Ensina-nos, ó Deus, a ensinar os nossos filhos o caminho do céu, para que eles possam amar o Senhor, para que eles possam viver para a honra e para a tua glória, em nome de Jesus. Guarda-nos nesse dia, nossa tarde, dá-nos descanso, dá-nos um almoço de paz, que a graça do Senhor esteja sobre cada um, em nome de Jesus. Amém. Amém. Querido, Deus te abençoe, um ótimo almoço, dê uns bons abraços aí antes de você sair, que o Senhor te dê graça em nome de Jesus.